Então, bom dia a todos. Nós vamos iniciar a continuidade, na verdade, aquilo que a gente vinha conversando a respeito, inicialmente, de revisão sistemática, depois nós chegamos nos ensaios, algumas questões que passam pelos trials, né? E terminamos eventualmente da continuidade hoje, mas já deixo antecipado que nós vamos ter que deixar para uma outra oportunidade. Eu estou à disposição de vocês. A gente vê os 2 artigos que vocês enviaram. Isso por um motivo. Os 2 artigos enviados, eles não configuram um ensaio clínico randomizado fase 3. Por que isso é importante? Quando você começa a explorar em termos de mecanismo de ação dos fármacos, você tem desde aquela fase pré-clínica até a primeira fase que você testa em normais e para avaliar principalmente a segurança que você está dando. Depois você tem uma fase 2, que é a fase que quantifica a dose que é mais efetiva dentro de um padrão de segurança. Na sequência, a fase 3, que é aquela que a gente habitualmente utiliza para tomar decisão na prática clínica. São os ensaios clínicos randomizados, fase 3. E é para esse tipo de ensaio que a gente usa o artefato da equivalência, da não inferioridade ou da superioridade. Pergunta. Então, esses tipos de estudos só serão aplicados no caso de fármacos? No caso de? Fármacos. Sim. Não, obrigatoriamente não. Embora eu diria para você, e não vou dar uma precisão de ter já levantado isso especificamente, mas a grande maioria, quase 100% dos ensaios são com fármacos. Os outros seriam ou de prática clínica de outra natureza. Eu acho muito difícil encaixar dentro desse modelo de equivalência. Porque a gente queria algo na área da nutrição. E a gente não achava nada muito correspondente do que a gente estava vendo aqui, porque justamente a nutrição é sempre um padrão alimentar, ou uma suplementação de vitamina, micronutriente, então não é uma coisa muito padronizada. Tirando os suplementos, que seriam um equivalente aos fármacos propriamente dito, acho que você tem toda a razão. Daí a dificuldade para vocês acharem, mas eu vou tentar achar dentro da área da nutrição alguma coisa, vai ser difícil, vocês têm razão. Ou então a gente arruma mesmo na área do fármaco, a gente poder voltar na próxima oportunidade, ou se vocês quiserem me procurar lá embaixo para discutir especificamente o assunto. Mas eu não sei se então está claro, quer dizer, você tem um fármaco consagrado, você não tem o equivalente na área da orientação nutricional. E a partir dele, que já está muito bem estudado, se conhece o benefício, se conhece o eventual malefício, existe um outro, um concorrente, algo que tem a mesma proposta terapêutica, e é só nessa condição que nós podemos aplicar o modelo de equivalência ou não inferior. Olha lá, mas, de qualquer forma, vocês sabem onde eu fico, só dá uma retirada que a gente conversa melhor. Para quem não acompanhou, o que o pessoal da nutrição tinha enviado, existe aqui um ensaio randomizado de diferentes doses, doses mais baixas, a moderadas e mais elevadas de zinco na diarreia da infância. E o outro é bem um suplemento, uma suplementação de um componente de vitamina mais dado via dieta lacto-vegetariana. Então, são ensaios que... Interessante, eu nunca tinha parado para ver como é que você pode estar avaliando a qualidade, qual é a segurança e qual é a efetividade dentro dessa circunstância. Então, vamos para as medidas de uma maneira mais ampla, mais
eu diria não ampla, é mais ampla, mas principalmente é mais básica, né? Então, eu vou tentar aqui usar um beabá mesmo, que foi o que eu utilizei para me introduzir no assunto, né? Mais uma vez, eu sou da área clínica, eu não sou nem epidemiologista, nem estatístico, então, o que eu vou tentar passar é aquilo que foi a minha dificuldade para entender esse assunto. E o que me foi mais útil desde o começo foi usar sempre que possível uma tabela de contingência 2x2, mesmo que a gente esteja enfrentando um cenário complexo. Me lembro de ter falado alguma coisa nesse sentido já com vocês, mas por quê? A tabela 2x2, ou 2x3, 2x5, ou 3x4, quer dizer, ela vai ficando cada vez mais complexa à medida que um maior número de variáveis entram em termos de afetar a evolução daquelas pessoas estudadas. Mas sempre que possível, resumir numa 2x2, porque simplifica muito o raciocínio. E, além disso, permite que vocês já calculem uma série de medidas de interesse prático. Tá? Então, nós temos aqui as 4 células da tabela 2x2, precisamos usar sempre dentro dessa sequência. Então, eu tenho repetido essa aula em alguns lugares, né? E aí me foge aí a certeza de eu já ter falado ou não. Me avise se eu já falei à medida que eu vou apresentando. Então, você tem aqui a célula A, a B, a C e a D, sempre nessa disposição, porque as medidas elas podem ser a favor de A ou pode ser a favor de B. Se você não mantém essa sequência ABCD para cada uma das células da tabela, você pode ter dificuldade para interpretar quem é melhor, né? Dá uma confusão danada, né? Então, é melhor sempre usar a denominação A, B, C e D, tá? O que é o A mais B? São todos os indivíduos positivos, ou no sentido da intervenção, tratamento, ou da exposição de um fator de risco, ou mesmo o resultado de um teste positivo, tá? Consequentemente, o negativo estaria na linha de baixo, é o C mais D. Na primeira coluna, nós temos o desfecho, a evolução, a doença, ou o que nós preferimos chamar, na língua inglesa, como outcome, né? E a tradução mais amarrada de outcome é desfecho. E esse é um conceito que é importante para que a gente tenha na mente na hora de fazer a interpretação, né? Então, eles são positivos na coluna A mais C, ou negativos na B mais D. Tá? E vamos dar uns exemplos mais para frente, né? De tal forma que, se você somar o A, B, C, D, você tem a população toda, tá? Essa daqui é uma casela importante, no sentido que associa as duas positividades da comparação, né, entre o que está interferindo e o que está resultando lá em cima, e essa é uma célula de destaque também, porque ela nega a presença de um risco, de uma intervenção, e também não há os doentes dentro dela. As caselas mais difíceis e que atrapalham a nossa conclusão no estabelecimento das medidas são a B e a C, né? Por quê? Se espera que essa daqui, a A, fosse a quase que absoluta, né? Nessa linha A mais B, seria o teste ideal. Vamos pensar agora em teste. Não, eu tenho esse teste aqui, e quando ele dá positivo, todos os casos são de doença. É o que a gente gostaria de ter, muito dificilmente se tem, né? E essa célula também é complicada, porque, em função da presença da doença, do desfecho, a gente gostaria de ter aquele componente de exposição, né? O mesmo teste de identificação negativo, né? E, na verdade, aliás, positivo. A gente gostaria de tê-lo positivo. Nós temos negativo para o teste. Interrompam sempre que for necessário. Uma outra forma da gente se referir a essa distribuição é a célula mais, a célula menos, a célula mais, menos, a célula menos, mais.
aqui eu introduzi um outro conceito, que é aquele que quando a gente faz uma busca da literatura para obter as informações que a gente quer, a gente usa a estratégia PICO. Tá? Por quê? É a população que tem que ser definida, depois o grupo de intervenção, o grupo de comparação e o desfecho, né? Vocês vão ouvir muito na hora que entrar de cabeça na questão da epidemiologia clínica, a importância que se dá para essa forma de você estruturar uma pergunta de pesquisa. Que eu vou no PubMed, eu quero encontrar artigos, né? Como é que eu abordo em termos de mecanismo de busca o PubMed? A princípio, procurando uma combinação entre esses três valores: a população, o grupo de comparação, o grupo de intervenção e o grupo de desfecho. Claro? E uma forma talvez a mais fácil da gente guardar e entender o que está querendo se dizer é a célula verdadeira positiva. Vamos usar o exemplo do teste positivo, e realmente ele é doente. A célula verdadeira negativa, a falsa positiva e a falsa negativa. Tudo se resume, então, na distribuição desses valores como se fosse uma ampulheta, né, que com o passar do tempo esvazia a areia no compartimento de cima e ele vai se deslocando para o compartimento de baixo, ou seja, nada mais é, a gente está sempre lidando com a velocidade do decorrer da vida para que ocorrência da morte. Por isso que dentro da epidemiologia se dá tanta importância para o desfecho chamado mortalidade global, né? Ou por qualquer causa, né? Porque isso é o fim que melhor define um determinado resultado. A primeira medida de risco que pode ser explicada por essa distribuição na tabela de contingência é o risco absoluto, ou são os riscos absolutos, na verdade, né? Nós temos dois. Nós temos a probabilidade, não tem a luzinha vermelha, mas não precisa. É a probabilidade da ocorrência do desfecho positivo A, entre todos os indivíduos que são expostos ou recebem a intervenção em estudo, A mais B. Tá? Por outro lado, você tem o risco absoluto na população controle, que é a probabilidade de doença C, da presença do desfecho, entre todos os indivíduos controles. É uma sigla mais ou menos consagrada na epidemiologia clínica, é o risco absoluto da intervenção, ou da exposição, ou no indicador prognóstico. E o RAC, o risco absoluto no grupo de comparação ou controle, C dividido por C mais D. Essa é a medida mais simples, mais objetiva, mais direta e mais necessária em termos de prática clínica, de atender pacientes. Nós vamos ver no decorrer da conversa por quê. De tal forma, se na comparação, né, o risco da doença é maior, nós, se subtrairmos o risco que existe no grupo de intervenção, eu tenho a redução do risco absoluto. Ou seja, todas as pessoas como eu têm um risco de infarto, vamos dizer, de 100, né? Eu vou tomar aspirina em dose baixa, o outro grupo não vai, e eu vou reduzir isso para o risco absoluto de infarto para 80%, para 70%, para 60%. Né? Então, é a redução do risco absoluto. Eu saí de um risco mais elevado, não tratado, uma doença não tratada, para um tratamento tem a redução do risco absoluto. E aqui eu tenho um aumento do risco absoluto, né? Ou seja, isso serve também para a gente observar se por algum motivo de segurança aquele tratamento que está sendo averiguado, né, ele tem um risco maior do que os indivíduos que não receberam. Né? A mesma questão se inverte a ordem dos fatores que são subtraídos. Né?
Então, é o risco absoluto na intervenção diminuído do risco absoluto na comparação no controle. Nós, né, posso estar me equivocando quando eu atribuo a todos aqui a condição, mas se não for nós, eu especificamente, eu não tenho uma cabeça matemática. As pessoas, em termos de cognição, de percepção das coisas, têm diferentes competências e maneiras de se desempenhar na vida, né? Então, eu não sou uma pessoa que enxerga números, não sou uma pessoa que tem facilidade para fazer cálculo mental. Então, eu estou muito mais para o lado prático da humanidade, de quem atende, do que do lado matemático de quem calcula ou quem analisa. E como as outras pessoas que estão na mesma posição que eu argumentaria o seguinte, que o aumento do risco absoluto tem um valor difícil de ser visto, ou, pelo menos, não tão fácil de ser percebido como um número necessário tratar para um benefício do tempo. Eu pus um exemplo aqui, mas eu quero dizer o seguinte. 1%, 13%, não, vou pegar um número para 100 ter uma divisão melhor. 25% das pessoas que se tratam com essa medicação se curam, né? É uma coisa. Se eu disser, eu preciso tratar 4 pessoas para que uma tenha o benefício do tratamento, eu simplesmente dividir o 100 por 4 dá 25, né? Então, dentro de 4 é um indivíduo que se beneficia. Então, a gente enxerga o NNT na fila dos pacientes que estão chegando aqui para a gente atender, né? Se é 20% do benefício, 25% do benefício que eu vou ter com esse tratamento, né, eu sei que em cada 4 que passar pelaquela porta, um vai ser o indivíduo que vai se beneficiar. Claro, é diferente que você falar 25%. Não sei se vocês concordam, mas para mim isso faz uma baita diferença, né? Eu vou dar exemplo um pouco mais para frente. Então, o NNT é o inverso da redução do risco absoluto, tá? E, em vez de eu falar 1%, eu falo que eu preciso tratar 100 para que eu obtenha um resultado favorável. O NNT não pegou, a NNT tem pelo menos 25 anos de sugestão dentro do pessoal do método para que a gente utilize como forma de pensar o atendimento clínico. Mas ele não perde a característica intuitiva que ele tem. Não sei se vocês concordam, mas para mim 1% é uma coisa, em cada 100 é uma coisa completamente diferente. Eu enxergo isso no meu espaço de trabalho. Já o gestor enxerga melhor 1%. E se for para dano, né, ou harm na língua inglesa, tem o número necessário de tratar para que ocorra um malefício naquele tempo de observação. Redução do risco absoluto. Um exemplo fictício. Infarto agudo do miocárdio, desfecho positivo, 804 e 1016. Não teve infarto no período observado, né? Os indivíduos que 7.783 e 7.584. Né? Entre os placebos, 804, né? De um total de 8.587, né? Tiveram, vamos chamar isso de um resultado favorável, né? Enquanto que no placebo, um número maior teve o evento, né? Ou seja, se você comparar o resultado só por os números 804 e 1016, a gente percebe que quem tomou aspirina foi protegido. Certo? Como é que a gente expressa isso numericamente? Risco absoluto na intervenção, acabamos de ver, né? É a divisão de 804, o risco de infarto entre todos que tomaram aspirina, né? 0,093. Risco absoluto na comparação. 1016 que tomaram placebo
no total dos 8.600 que tomaram placebo. Ou seja, isso dá um valor de 0,118 ou 11,8%. Né? Se eu reduzir o risco absoluto comparado ao placebo, né, eu vou subtrair 0,118 de 0,93. Tá? Ou seja, eu tenho uma redução de risco absoluto de 2,5%. Tudo bem? Outra medida na sequência são os riscos relativos, né? Então, a diferença é que eu vou ter, em vez de uma subtração, uma divisão. Eu divido o risco absoluto na intervenção pelo risco absoluto no controle, e a partir daí eu tenho uma medida de risco, que também é chamada razão de probabilidades, né? Motivo muito simples, né? O RAI na intervenção é o A dividido por A mais B. O RAC é o C dividido por C mais D. Os dois são medidas de probabilidade. Né? Se eu divido uma por outra, eu tenho uma razão de probabilidade, que a gente chama de risco relativo. Ah, mas eu quero chamar de razão de probabilidade. Ótimo. Em termos conceituais, ele é mais claro, né, do que é um risco relativo, pelo menos para a parte das pessoas. Uma medida complementar com relação ao risco relativo é a distância que ele está do 1. Então, 1 menos risco relativo é a redução do risco relativo, ou se for agregar algum componente evolutivo de gravidade, eu posso chamar o risco relativo mais 1, e é a contrapartida desse que eu tinha encontrado na redução. Daí eu sou um fã da tabela 2x2, pela facilidade de expor as coisas, pelo menos para a maioria das pessoas. Bom, e como é que você entrou nessa história? Você falou que era clínico, reumatologista. Então, rapidamente, não interessa muito, mas eu acho que completa o porquê de eu estar aqui agora. Né? Em 1986, os Fletchers, do livro de Criminologia Clínica, estiveram no Brasil, estiveram aqui em São Paulo. Na época, eu estava no departamento da Associação Paulista de Medicina, e os Fletchers, eles eram muito conhecidos, até amigos, da Marina Schmidt e do Bruce Duncan, que moram até hoje em Porto Alegre. Ele é americano, ela é brasileira, conheceu o Bruce lá. Então, eles tinham um contato muito grande com os Fletchers em função dos Estados Unidos, né? Também ela foi estudar lá. Eles trouxeram os Fletchers para o Brasil. Já conheci os dois, né? Perguntaram, vamos fazer uma reunião em São Paulo? Vamos. Então, fizemos um simpósio de 2 dias com os Fletchers em 1995, 96, por aí. Né? Isso tudo vem do planeta. Tá? Então, vamos ver agora essa outra medida, que é a redução do risco relativo, né? Com relação ao mesmo cenário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o risco dividido, né? Dos indivíduos que têm infarto, por todos que não tiveram infarto, dividido mais uma vez. Eu falei antes no grupo tratado, agora fazer a mesma coisa no grupo placebo. Todos os indivíduos que tiveram infarto, entre todos os indivíduos placebo, eu tenho esse valor de 0,793, que é o risco relativo. Se eu subtrair de 1, eu vou ter 0,207 ou 20,7%, 20,7%. Então, eu consigo já enxergar. Né? Ainda não está no NNT, mas pelo menos eu enxergo melhor, né, essa redução do que esse valor. Estou falando de mim, nem todo mundo pensa da mesma forma. Né? Redução do risco absoluto é o complemento. Né? Então, se subtrai esse risco dos indivíduos
da primeira linha pela da segunda linha, eu tenho 0,025. Eu recuperei aqui do slide anterior, certo? Não precisamos voltar até aí. Mas aqui eu peguei a subtração, né, do risco absoluto. Aqui é a redução do risco relativo. Olhem a diferença, né? E esse é um dos principais problemas na interpretação de um artigo científico. O risco relativo, ele não considera o risco de base. É um pelo outro. Acho que eu falei aqui do ensaio Janus e vou falar novamente no ensaio Janus para isso ficar um pouquinho mais claro. Mas veja a diferença, 10 vezes, né? Um pouco menos de 10 vezes. O risco absoluto, em termos de expressão matemática, é um número quase 10 vezes menor do que o risco relativo. Está vendo? Bom, mas isso você deu como um exemplo, você já tinha dito que era um exemplo fictício, né? Então, vamos ver o que acontece no mundo real, né? Redução de risco relativo, redução de risco absoluto, o trabalho do Calife, que está com essa referência bibliográfica. O que eu tenho aqui? Aspirina, fibrinolítico, beta-bloqueador, inibidor da ECA, para o infarto agudo do miocárdio, né? Nós temos como risco absoluto 2,4, relativo 23%, seguindo exatamente aquilo que eu tinha dado anteriormente como exemplo. Na segunda situação, 1,8 para 18, 10 vezes exatamente, né? Na terceira, 1,3 para 13. Parece até que está inventando essa história, mas isso acontece por uma questão que é biológica, claro, né? Essa diferença de risco, nós vamos ver depois no NNT, isso vai ficar um pouco mais claro. Em outras situações também, como a prevenção secundária ou na insuficiência cardíaca, eu tenho sempre uma diferença que é mais explícita em termos da dimensão do benefício, ou do dano, mas nós estamos falando aqui de benefício, né, de próximo de 10 vezes. Aqui não é tanto, aqui também não é tanto, mas, enfim, dá para convencer numa área do mundo real que a medida relativa quase sempre superestima a medida absoluta. E esse é o problema que a gente tem na leitura, talvez um dos maiores problemas que tem nos artigos da literatura, que o risco relativo, como nesse grafite, não é grafite, não sei exatamente que tipo de desenho é esse. O Moritz Escher é uma pessoa muito conhecida dentro das pessoas que admiram esse tipo de trabalho, né? E o que ele retrata aqui? Não existe um plano de base. Se você seguir todos os indivíduos que estão subindo degraus, vocês não vão chegar a um plano único do qual todos partiram, ou que cada escada partiu com relação às outras retratadas. Não há plano de base. Risco relativo. E isso vale também, nós não falamos ainda, mas vamos falar ainda hoje do odds ratio e do hazard ratio. Tá? Então, o que a gente pode ver na prática é que a medida absoluta é de interesse do paciente, do benefício dele, né? Enquanto que o risco relativo, a medida relativa, pode ser o odds ou o hazard, é do interesse do marketing, claro, né? Se eu entro no consultório de um profissional, eu vou estar apresentando um novo produto, eu vou dizer, olha, ele teve um risco de benefício, né? Um aumento de benefício da ordem de 50%. Você vai ver o risco absoluto, qual foi realmente o aumento, foi de 1% do benefício. Então, essa é a primeira parte, no sentido de identificar os principais jogos que estão dentro dessa questão das medidas, são as básicas e as mais importantes. Alguma questão que vocês queiram comentar?
O conceito seguinte é como nós vamos avaliar a distribuição numérica, né? A fração que a gente está avaliando, qualquer que seja a medida. Né? O tempo foi incluído dentro dessa medida explicitada? Sim ou não? Se o tempo não foi incluído, nós estamos aqui nessa divisão. Mas antes disso, o numerador está incluído no denominador? É uma coisa muito abstrata, né? Na transparência seguinte vai ficar mais claro. Então, é assim que a gente procura interpretar uma medida, qualquer que seja ela, a partir desses dois valores. Se o numerador está no denominador e se o tempo foi considerado para expressar essa medida. Vamos ver aqui o exemplo do Jockey Club. Como medir a possibilidade de um determinado cavalo que eu quero apostar pode ganhar o par? Né? E aqui a gente usa para definir esses conceitos. Né? O numerador está incluído no denominador? Não. Bom, se não está incluído, isso é uma taxa. Né? Por quê? Porque o meu cavalo, aqui o 1, tem essa possibilidade de vencer frente a outras 4 outras possibilidades de outros cavalos vencer. É 1/4. Mas essa mesma razão, ou essa mesma distribuição, relação numérica, pode ser expressa de uma maneira diferente e eu incluo o meu cavalo, que eu vou apostar, no denominador comum. Então, é uma chance de 1/4, né? Ou uma razão e uma taxa, uma probabilidade de 1/5 ou 20%. Essas são exatamente as mesmas coisas. Percentual de 20%, aí a gente define a proporção, a probabilidade que habitualmente é expressa em taxa, mas muitas vezes com a questão tempo também relacionada, e a razão, que é a chance, né, na verdade, 1/4. Bom, isso é útil? Isso é útil em uma série de situações, né? Na análise estatística, de pesquisa clínica também. Mas é a maneira, por exemplo, da banca do Jockey Club ser algo que sempre evoluiu do ponto de vista econômico de maneira muito favorável. Que ela paga para você, se o teu cavalo venceu, as apostas dos outros. A sua aposta, ela sempre retém para ela. Ela paga 1/4. Ela não paga, né, um percentual de 1%. Tá? Claro que não é tão simples assim. Se tiver vários azarões no mesmo dia de corrida, pode furar essa possibilidade, mas a verdade é que faz uma baita diferença o número que você está identificando fazer ou não parte do denominador, além do numerador. Identificou o número no numerador. Está ou não está no denominador? Então, a partir daí é que vem a razão de probabilidades, que é o risco relativo, a razão de chances, né, que é aquela questão do 1/4, e a razão de prevalência, que eu vou me detalhar um pouco mais daqui para frente. Então, o resultado de qualquer delas expressos como um número de vezes ou possibilidades aumenta a possibilidade de você ser entendido, né? Isso tem outros conceitos ainda que vão justificar o que eu estou falando, né? Mas eu estou falando o seguinte: quem fuma tem 22 vezes mais possibilidades de desenvolver câncer de laringe se comparado com quem não fuma. Eu não falei quem fuma tem 22 vezes mais probabilidades. Eu não falei que tem 22 vezes mais chance. Na linguagem coloquial, que é coisa que você está ouvindo aí no rádio, eles não têm obrigação, né? Claro, eles tomam um como sinônimo de outro. Mas se nós estamos numa banca, nós estamos numa aula, nós temos que ter a propriedade de utilizar a terminologia correta.
E se você fala possibilidade, em função da diferença que existe entre um e o outro, você sempre vai acertar. Se você querer jogar na probabilidade ou na chance, a possibilidade de você estar errado é muito grande. E até na prevalência. Por que eu incluí a questão da prevalência aqui? Porque a prevalência é o único desenho de pesquisa clínica que é feito da maneira cross-sectional, transversal. No mesmo momento, você pega todas as variáveis aí, né, expressas, né, no mesmo momento. Se você pega tudo isso no mesmo momento, você não tem a variável T que possa modificar essa relação, né? Se para que eu tome aspirina eu tenho que usar algum tempo para poder mostrar a minha diferença para todo o conjunto que toma aspirina ou que não toma aspirina, eu tenho que usar a palavra, a variável quantificação de tempo. Se assim se eu levo isso em consideração, eu posso estabelecer o risco, né? No transversal, você não tem como estabelecer o risco. Vamos fazer aqui agora um estudo que vai comparar o índice de massa corpórea com a pressão arterial média. Aí nós vamos observar que entre aqueles 200 pessoas aqui presentes, os que têm mais sobrepeso têm uma relação, uma associação com uma pressão arterial média mais elevada. Como é que eu posso estabelecer, se eu colhi tudo no mesmo tempo, que um é causador do outro, que o outro é que levou ao outro, né? Que um é que levou ao outro? Como é que eu posso dizer que não foi? É um absurdo, mas por que eu não poderia acreditar que foi a pressão arterial média que levou o indivíduo a ter mais sobrepeso? Então, você não tem como calcular risco, você não tem o fator tempo nesse tipo de desenho de transmissão. E assim sendo, você não pode chamar isso de risco, nem de risco de probabilidade, nem de risco de chance. Isso é um risco de prevalência, é uma relação de prevalência. Não pode chamar de risco de prevalência. Não pode chamar de risco de prevalência. Isso é uma comparação de prevalência. Tá? Não há risco avaliado porque precisa de tempo no estudo transversal. Bom, mas então o que faz o IBGE, os censos aí, sei lá, quanto tempo que o IBGE faz o censo populacional? Ele faz uma série de estudos transversais. Mas isso, de alguma forma, pode expressar uma diferença que tem uma causa biológica, tem uma causa de comportamento, de estilo de vida associado, né? Pode, se em cada um dos censos você tem uma amostra representativa do conjunto a qual ele se refere. Mas não são os mesmos indivíduos. E isso faz uma baita diferença. Mas se você pegou milhares, né, no conjunto de alguns poucos milhões, muito provavelmente o perfil, né, de diferentes amostras seriam semelhantes em termos da quantidade de indivíduos que você consegue incluir. Então, a mensagem é essa. Nós, em função dessas características, nós podemos, então, partir para a definição uma volta a falar, né, dos riscos, mas explorar um pouquinho mais a razão de chance. A razão de probabilidade ou risco relativo, mais uma vez, eu acho que, né, está entrando até por osmose, né? A probabilidade de desfecho entre todos os grupos, os indivíduos do grupo I, dividido pela probabilidade de desfecho entre todos os indivíduos do grupo T. Se você somar, nós já vimos isso desde o início. No início do estudo, eu tenho a população como todos. Só estou retomando, recuperando o que já foi. Mas agora nós vamos ver como é que isso se expressa em termos de comparação. Isso aqui nós já vimos também. Isso aqui nós já vimos, está repetido esse slide. Já na razão de probabilidade, que é do estudo transversal, né, eu tenho uma razão de prevalências. Né? Lembro que eu acabei de falar
não existe a variável tempo associada à pesquisa. Mas eu tenho uma fração amostral. Quer dizer, se eu parto dessa sala aqui, de 80 indivíduos, e digo que o que foi observado aqui em termos de associação de sobrepeso e pressão mais elevada é representativo das pessoas que frequentam determinado curso, provavelmente eu estou mais próximo do acerto, da verdade, do que se eu falar, olha, o que a gente observou aqui vale para toda a pós-graduação da Universidade de São Paulo. Não vai. Para várias universidades. Então, a representatividade, ela se perde. Né? Professor, eu tenho uma dúvida sobre o odds ratio. Alguns epidemiologistas, eles falam que quando você tem número de casos maior que 10% da amostra, você tende a inflar o seu odds ratio. Né? E de que maneira, nesse caso, quando você tem, muitos pesquisadores acabam tendo na amostra esse valor muito maior que 10%, de que maneira você poderia medir essa associação, tirando o odds ratio? Qual seria uma análise substituta disso? Quando você tem um estudo transversal. Estou na frente que me arrependi de ter ido buscar. Então, chances e probabilidades. Qual é o limite para eu aceitar o odds ratio como uma medida que estima apropriadamente o risco relativo? Isso vai ficar mais claro com todos os slides que eu pulei. Mas só para dar a dimensão, né, de que número é esse. Então, eu tenho aqui uma tabela 2x5, né? 2 colunas, 5 linhas. Né? Naquela primeira, eu tenho, se eu calcular a chance 1 para 99, eu tenho um valor de 0,01, que estima até a segunda casa decimal, com muito acerto, a probabilidade que é 0,01. É uma questão matemática. Me pergunte por quê, mas assim é matemática. Se eu mudo aqui e tenho um valor do tipo 1 em 9, né? Se eu estimar a chance 1 para 9, eu vou encontrar 0,11, enquanto a probabilidade, que é uma medida mais assertiva, é de 10%, né? Ou 1 para 10. Eu estou estimando bem, quer dizer, na segunda casa decimal, eu estou errando só por uma unidade, na segunda decimal. Né? Então, eu aceito até aqui tranquilamente, né? E eu posso usar o odds ratio como estimativa de risco relativo. Mas à medida em que essa desproporção vai se reduzindo, 1 para 4, 1 para 2, 1 para 1, a gente vê um grande distanciamento que vai acontecer, né? Quiser na segunda decimal, eu tenho uma diferença de 5, aqui eu tenho uma diferença ainda maior, eu estou aqui com 33%, né, de prevalência, até chegar num absurdo, né? Que a chance me calcula como valor 1 e a probabilidade, na verdade, é de 0,5. Está vendo aí a história do Júpiter. Depois que eu falar do Júpiter, isso pode ser revisto. Ou seja, se eu estou falando de prevalência, por isso que isso daqui nós vamos considerar como linhas que representam a somatória final, lá embaixo. Né? 1% sem problema nenhum. 10% sem problema ainda. Aqui, se a probabilidade, né, ou se eu tenho já é uma probabilidade de 20%, estou falando de prevalência, né? Eu não estou falando da probabilidade enquanto as linhas estão sendo comparadas. Estou falando da prevalência da doença. Ou seja, número de, principalmente no estudo transversal. Quantos indivíduos para o estudo transversal eu estou pegando, né, que tem a doença e quantos que eu estou pegando que não tem a doença, né? Se isso começar a se aumentar com relação a 20% para 33%, eu já tenho uma diferença, né, pouco aceitável. Mas você vê mesmo dentro da metodologia gente que é mais complacente, mais tolerante. E aqui eu já não considero. Né?
até esse absurdo aí não é um consenso, né? Não dá para você aceitar que o odds ratio, ou a razão de chance, que é o nome em português, possa fazer uma estimativa do risco relativo, né? Se a prevalência da doença, eu pego 50 câncer de próstata e 50 indivíduos sem câncer de próstata. Isso existe na literatura, né? Não, a gente não tem tempo aqui para ver, mas em todos os trabalhos transversais, né, onde é calculado a razão de chance. Qual é a frequência que essa desproporção está absurda? É muito ruim. Isso anula o resultado por princípio. Não dá para você acreditar. Era isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que aquela conduta, por exemplo, alguns estudos, quando eles querem avaliar um desfecho de variável contínua, né, eles tendem, alguns autores, né, eles não acham associação quando você trata de uma regressão linear e eles acabam tratando com um odds ratio depois de uma regressão logística. E aí fica, às vezes eles fazem classificação por mediana. Você acha que nesse caso é uma coisa aplicável? Ou só quando a gente fala de risco, querer inferir risco relativo? Você acha que é uma coisa que é válida assim, ou você acha que essa conduta não é? Depende. Isso pode ser plenamente justificável e aceito, dependendo de algumas variáveis, ou não. Então, tem duas coisas que eu gostaria de deixar claro aqui, né? Não dá para aceitar quando você percebe que o número que representa o conjunto é muito pequeno. Mas que número é esse que representa o conjunto? Tem no ambulatório. Quantos indivíduos com esse diagnóstico eu vejo no ambulatório? Matriculados, que vêm periodicamente. Tem 500 indivíduos que estão matriculados com essa doença nesse ambulatório. É claro, se eu pegar 10, 50, talvez até 100, né? A minha representação não vai ser fidedigna, a minha amostragem não é aleatória, mesmo que seja para um estudo transversal. Então, se eu modelar qualquer coisa ali, não vai levar a lugar nenhum que possa ser de credibilidade. Então, basicamente, tem uma outra variável também que pode interferir nessa questão da modelagem, mas eu queria só deixar essa mensagem, já que você antecipou, de maneira muito clara, né? Eu prefiro fugir da apresentação, mas atender às dúvidas. Depois eu volto. Mas o pessoal que está lá na internet não tem nada a ver com isso, né? Então, vamos passar de novo com a questão da modelagem. A gente volta para isso. Então, nós tínhamos... Não, aqui nada. Nós tínhamos pulado para cá. Nós vamos começar a falar de razão de chance. Tínhamos falado da razão de prevalência, né? E tudo isso porque, num estudo transversal, não há possibilidade de eu saber quem veio antes, né? Não dá para tratar isso daqui como um elemento causal e aquele ali como um elemento resultante. Não dá, né? E a fração amostral é que eu quis dizer que, com a nossa amostra aqui, eu não represento o conjunto de pessoas que estão interessados, estudando aqui na pós-graduação, mas que seja qualquer uma turma de ensino equivalente em toda a unidade da Faculdade de Medicina, né? Mas ele tem um P, tem um P. Se for suficientemente representativo para as variáveis estudadas, sem problema, né? Mas é uma fração amostral. Melhor do que um caso controle, que é o que a gente vai ver agora, né? Que não tem P. Não tem como estimar o P. Para deixar esse conceito da ausência do P, eu vou dar um exemplo da reumatologia. A reumatologia tem ambulatórios de diversas doenças ou contextos clínicos bem identificados. E um deles são as arterites, as vasculites, as angeites, né? Doenças inflamatórias, autoimunes, que pegam os vasos de uma maneira geral, qualquer vaso. Entre eles tem uma doença chamada arterite de Takayasu. No ambulatório lá, na época que eu via isso daí, tinham 150 pacientes, um pouquinho mais.
que é muita gente, porque é uma doença muito incidente em pessoas de origem oriental, no norte e nordeste do Brasil, né? A influência da etnia oriental, povos que vêm do Oriente, é muito maior. Uma doença difícil de ser entendida, rara. Então, eles vêm para São Paulo, às vezes até por indicação, os que podem vir, né? São matriculados, mas uma boa parte deles é uma doença crônica, você pode controlar, mas não tem cura. Né? Eles voltam lá para a terra deles, e é assim que se compõe, né, esse conjunto, que é o conjunto da arterite de Takayasu. Né? Bom, eu vou estudar uma questão celular, uma questão histológica dessa arterite. Quem que eu vou pegar? Né? A artrite reumatoide, que frequenta esse mesmo ambulatório, e que pode ter, é raro, uma arterite. Então, veja a disparidade, vamos ficar só na questão populacional, entre a distribuição geográfica e todo outro contexto que vem em função da distribuição geográfica, dos riscos ou de todas as questões a que essas duas populações estão expostas. Artrite reumatoide, quase 100% de São Paulo, né? A grande maioria das proximidades, se você dividir as regiões de São Paulo, né? E a outra, um componente de migração, de distância muito grande. Não tem como comparar a distribuição geográfica e tudo que vem junto com a distribuição geográfica dessas duas populações. Dá para entender o que eu estou querendo dizer com a impossibilidade de você determinar uma população única da onde tenha sido proveniente os dois tipos de arterite, de Takayasu e da reumatoide? Tá? Bom, e agora? Estou encalacrado, né? Porque eu não tenho como calcular a probabilidade, porque eu não tenho a população, porque eu não tenho essa somatória, não pode ser feita, A mais B não pode ser somado por C mais D, são coisas que divergem absolutamente. Aí eu vou usar o recurso da chance, né? Ou seja, eu não tenho a probabilidade A mais B, eu vou usar a chance A para B, dividido pela chance C para D. Quer dizer, eu sigo o mesmo princípio de cálculo, né, desconsiderando a somatória que representa o que representaria a população. E isso é uma razão de chances. Tem uma chance no numerador e tem uma chance no denominador. Não pegou esse nome na nossa cultura. Pelo menos, pelo que eu vejo, é quase sempre odds ratio. Pouca gente se refere ao odds ratio como razão de chance. E por que você faz isso? Porque isso é um artefato, isso não é uma modelagem. Né? Depois também eu vou colocar todo o lado da desconfiança das modelagens. Mas agora eu estou colocando, isso aqui não é modelagem, mas essa é uma pressuposição, né? Que você fez com que eu antecipasse. Né? A prevalência da doença tem que ser suficientemente pequena para que eu possa fazer a estimativa da razão de chance. É como se fosse B é tão maior do que A mais B que ele é semelhante a A mais B, o B. E assim também para o D. Ele é tão grande comparado com o C que é como se fosse a somatória dele. Isso é um pressuposto. Isso é um pressuposto que tem uma justificativa nas leis matemáticas daquela tabela que você fez eu ir atrás. Só isso. Tem outra justificativa para eu aceitar a razão de chance. Existem conveniências para eu aceitar a expressão de um trabalho de pesquisa clínica em odds ratio razão. Existem conveniências, nós vamos ver quais são. Então, a princípio é doença rara, nós vimos que a gente fica absolutamente tranquilo se eu estou lidando com uma prevalência de 10%. Se eu estou lidando aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 90, se eu pudesse somar aqui eu teria 100. 10%, vocês viram que era tranquilo. Aqui, se eu aumentasse esse percentual, eu ia tornando as coisas distantes, em termos de chance e probabilidade. Bom, se a razão de risco estimado, ou a razão de chance, ou o odds ratio, 3 sinônimos,
né, no estudo do caso controle, é representado por A dividido por B, que por sua vez é dividido por C, que é dividido por D, né, é a mesma coisa que eu simplificar essa equação e multiplicar, né, simplifica um pouco o cálculo, né, é A vezes D dividido por B vezes C. E tanta coisa que a gente aprende em matemática no colégio que a gente não entende por quê, né? Lá na frente, às vezes, eu negócio, você entende, porque essa simplificação, né, na equação divisória. Então, também é chamado razão de produtos cruzados. Então, razão de chances, né, razão de produtos cruzados, odds ratio, são os diferentes nomes que a gente pode utilizar para o odds. E naquele exemplo que tinha sido estimado, nós apresentamos aqui só antecipando, né, que para fins de cálculo, às vezes é mais fácil fazer a razão dos produtos cruzados, que eu acabei de falar, né? A vezes D dividido por P vezes C. A vezes D dividido por... A vezes D dividido por P vezes C. Ali, né? Em si, no vermelho. Então, simplificando, fazendo esse cálculo, eu tenho aqui esse valor de 0,103 e o de baixo 0,134. Né? 103 para 134. O que dá uma razão de chances, divide 0,103 por 0,134, eu tenho 0,771, ou 771, 0,771, enquanto a probabilidade era 0,793. Olha como a estimativa é boa, é aceitável. Eu posso dizer que realmente estimou. Né? A redução do risco absoluto, só para lembrar, em termos do que nos interessa mais, era 10 vezes menor, né, do que seriam as outras duas medidas. E daí a necessidade para quem toma a decisão clínica de dar atenção e valorizar o risco absoluto. Exemplos aqui, exemplo fictício. Né? Vamos pensar em DPOC como resultado, um desfecho do hábito do fumo ou não. Vamos imaginar que a distribuição pudesse ser dessa ordem aqui, né? 40, 15, nós não temos aqui o 55, porque esse é o estudo caso-controle, né? O 10, o 35, não temos o 45, e temos aqui uma prevalência da doença DPOC de 50%. Tá? Se eu pudesse fazer essa somatória, eu já vi que a gente não pode somar, mas seria de 50%. O risco relativo. Se eu pudesse calcular com 55, é 40 em 55 dividido por 10 em 45. Né? O que me dá um risco relativo de 3, lá em cima. Enquanto que o odds ratio eu calcularia em função da chance de 40 para 15, dividido pela chance de 10 para 35, que dá um odds ratio de 9. Então, veja a superestimativa aqui, numa situação muito forçada, que a gente vê publicado na literatura. Né? O odds ratio inflou o risco, e se foi para provar um benefício de alguém que produz alguma coisa, de 3 vezes. Está dizendo que é 3 vezes melhor do que efetivamente ele poderia ser considerado. Então, como regra geral, né, se a prevalência do desfecho em questão, né, for maior do que 10%, a partir desse número, a possibilidade de você ser enganado pela superestimação do risco é grande. Vamos pegar um exemplo real, né, que não tem odds ratio. Por isso é que eu peguei o exemplo. Você pegar o artigo, em nenhum momento ele fala em odds ratio. Mas eu resolvi calcular como tendo um exemplo do número real, só para aumentar a nossa percepção a respeito do assunto. Então, o que eu tenho aqui?
Micaela, eu lembrei que eu perdi um recurso bom que eu tenho, que é de ir apresentando aos poucos, porque eu não estou usando aqui a setinha. Mas daí seria... é melhor eu usar... Eu preciso usar a setinha. Tá. Não, tudo bem? Algum prejuízo? Não. Porque eu estou tentando... Aqui devia ter uma luzinha vermelha. Na verdade, está muito fraca, né? E eu estou perdendo aí a didática da apresentação em função da ausência da luzinha vermelha. Só falta ele montar os mundos. Tá usando. Claro. Então, o estudo MAS é um estudo, esse aqui é o MAS 3, né? Que compara diversas intervenções invasivas clínicas com relação ao resultado evolutivo de uma angina estável, né? É um estudo da instituição, é um estudo importante, de grande visibilidade, né? E aí nós temos como é que ele foi composto. Existia, de início, uma população alvo, são pacientes com cirurgia de revascularização do miocárdio comparados com o tratamento clínico. Essa população ela é abstrata, ela só consegue ser quantificada com um número quando você localiza um lugar. Isso aqui é sempre dentro desse esquema de você fazer a seleção dos indivíduos que são elegíveis, é uma questão abstrata. A população elegível no INCOR, na época, eram de 876 pacientes. Por critérios de elegibilidade, de várias naturezas, mas principalmente natureza de submeter à cirurgia, era de 300, a população era essa que puderam ser randomizados, foi de 308. Mas ela representa, primeiro, numericamente não é uma diferença grande. Segundo, dependendo dos critérios que foram utilizados para exclusão ou inclusão, ela pode ser plenamente representativa. No sorteio, caíram 153 indivíduos para o grupo que fizeram a circulação extracorpórea e 155 naqueles que não fizeram. Se eu for representar, então, aqui nesse gráfico, tenho aquele funil da elegibilidade, todos caíram dentro do círculo do estudo, 153 naqueles que receberam, e aqueles que não receberam o fator que está sendo estudado. E o desfecho buscado é a fibrilação atrial. Como é que ele se distribuiu? Entre os indivíduos que fizeram circulação extracorpórea, somente 6 indivíduos tiveram fibrilação atrial. Enquanto que no grupo que não teve, não foi submetido à circulação extracorpórea, 54 tiveram fibrilação atrial. É uma boa diferença, né, pessoal? Então, vamos colocar isso nas nossas tabelas e vamos calcular a expressão numérica dessa distribuição. Então, lembre-se que era 6, 147, 54, 101. 6, 147, 54, 101, com essas somatórias e com essa distribuição. Ou seja, o risco relativo que foi utilizado no trabalho, não a razão de chance, como eu vou apresentar na sequência, 6 para 153, dividido por 54 dá 155, 0,103, 11,3%. A razão de chance, mais uma vez, é só a título de exemplo que eu inventei, né? Isso não existe, não foi expresso no trabalho. É 6 para 147, dividido por 54 para 101, que é 0,076. Mas ainda assim, nós temos uma questão aqui nessa distribuição da tabela que é complicado, porque habitualmente eu coloco, né, o risco em cima, e quem tem risco aqui não é quem foi submetido à circulação extracorpórea, mas sim quem não foi submetido. Então, eu vou inverter aqui, superestimo o benefício ainda dessa tabela, né, mas é um valor, às vezes, que não é muito fácil da gente entender, para uma prevalência de doença que não seria aceitável, 60 dividido por 308 dá 19,5%. Agora eu vou inverter. O que eu fiz?
Aqui eu tinha a SEC na linha de cima, que tinha sido submetida à circulação extracorpórea, e aqui não. E aqui eu inverti para ficar mais lógico na questão do risco, porque o risco aqui é quem não fez a circulação extracorpórea e não quem fez. Claro? Então, o risco relativo calculado é a mesma questão, só com inversão da linha 1 com a linha 2 do slide anterior. Né? Eu tenho um risco relativo aqui da ocorrência de fibrilação atrial nos indivíduos que não fizeram circulação extracorpórea de 8,92. Se o trabalho tivesse apresentado, não apresentou, eu só estou usando como um exemplo aqui, né, que eu inventei, né, fazer esse cálculo aqui, mas a razão de chance para essa distribuição numérica seria de 54 para 101, dividido por 6 para 147, 13,02. Tá? Então, qual era a prevalência da doença? Era de 19,5%. Né? Já mostrando que a distância é grande, de 13 para 8. Né? Então, teria sido inapropriado ter usado a razão de chance. Mas por que, afinal, tantos trabalhos usam diferente desse a razão de chance? Vamos ver que tem uma facilidade de modelagem e cálculo muito grande. Né? Bom, e aqui, então, o malefício foi superestimado em 1,5 vezes, né? De 13 para 8,9. Mais uma vez aqui a prevalência da doença. Aqui foi o que nós antecipamos, né? 10, até 10% sinal verde. A partir dele, o sinal amarelo, às vezes muito intenso, né? E a partir de 33% é um absurdo. Né? Nem quem entende de método querer defender isso daqui é difícil. Mas o que eu estou falando até agora é com relação ao risco de base, né? Mas não é só o risco de base que distancia a estimativa com relação ao risco verdadeiro. O risco aqui é 0,5, né? Se o risco de base é 5%, 0,49, 0,47, só estou repetindo o que a gente apresentou no slide anterior, né? Se for de 20%, já distancia ainda mais, até 70%, eu vou para 0,23, que está muito distante de 0,5. Mas não é só isso que desvia e deturpa e dificulta a interpretação do odds ratio, é também o tamanho do risco que foi observado. Quanto maior o risco, mais a distância da estimativa, 16 para 4 aqui, né? Aqui era de 2,7 para 2, aqui 0,70 para 0,75. Então, são essas duas variáveis que fazem com que o odds ratio seja visto com muita, mas muita mesmo cautela. Bom, então, por que se usa o odds ratio? Vamos imaginar que a gente está numa tabela Excel. Agora eu estou aqui melhor sair daqui. Né? Nós estamos numa tabela Excel, né? E eu estou colocando ali uma série de variáveis nas primeiras colunas que vão conferir o risco que eu joguei para a última coluna. Né? Se eu fosse fazer no meu modelo a lápis ou no Excel, vamos complicar um pouquinho. Eu tirei de uma tabela parecida com o Excel, como eu tinha descrito, para fazer isso numericamente. Então, eu vou dividir a primeira coluna em termos de probabilidade, pela outra, com relação ao total. Ou seja, eu tenho que repetir algo desnecessário, que seria o número que está no denominador inúmeras vezes. Então, eu ficaria louco, e a máquina é muito melhor que a gente, mas também é suscetível a algumas sobrecargas. Então, não dá para você rodar um modelo em risco relativo em tempo hábil, né? E dá para fazer isso com o odds ratio. Bom, então como é que nós vamos sair da sinuca? Se é uma modelagem complexa, eu vou ter que usar a chance e não a probabilidade. Sim, para te dar uma ideia, com um alerta de que pode estar sendo superestimado e dando os valores simplificados, né, não multivariados, para dar uma dimensão daquilo que a gente está efetivamente medindo.
Tá? Então, não dá para ignorar, é uma realidade, já está incorporado. Não sei se algum dia, algum cálculo matemático e alguma modelagem vai substituir o odds, não tenho nenhuma ideia. Mas, por enquanto, a gente tem que aceitar. Aqui, tudo bem, eu vou passar para um ponto seguinte. Alguma questão? Eu não estou dando chance, eu não sei, Micael, se tem gente que está assistindo, tem algumas pessoas. Então, falando lá para o pessoal que está à distância também, né? Se for necessário alguma pergunta, por favor, me interrompa, alguma coisa. Estamos bem, professor. Obrigado. Ok, obrigado pelo retorno. Então, agora eu vou voltar a algo que já foi apresentado, para eu tentar, em figura, agora mostrar como é vantajoso a gente lidar com o NNT e com o NNH. E aqui vai, acho que é o Janus também, né? Não sei. Tem algumas coisas que às vezes eu repito, outras não. Deve ser. Não, não é. Esse aqui não é o Janus, não. Esse trabalho aqui saiu no Health Technology Assessment em 2007. Tem essa referência para quem tiver interesse no detalhamento. Fala sobre estatina, não é o Janus, não fala sobre a rosuvastatina, né? Das estatinas de uma maneira geral. O desfecho é um desfecho composto por episódio isquêmico agudo, ou um evento cerebral, ou uma cirurgia de revascularização do miocárdio em 10 anos. Em verde, eu tenho os indivíduos do grupo controle e do grupo estatina, representados com essa distribuição de 80, né? 80 carinhas aqui, 80 carinhas aqui. O grupo controle, que não tomou estatina, ele teve 20% de indivíduos com um desfecho composto, ou seja, pode ter sido qualquer um deles que tenha aparecido em primeiro, né? Durante um período de observação de 10 anos. 20% de evento de desfechos compostos. Já o grupo de estatina, 5 felizados foram poupados, né? Então, esse é o benefício, né, que eu tenho para esse estudo, repetindo, 2007, né, com relação a esses desfechos avaliados nesse período de tempo. 5 benefícios. Ou seja, 15 indivíduos em 100 tiveram desfecho, apesar de ter tomado estatina, né, e 80% deles não tiveram desfecho, mas que também não teriam se não tivessem tomado estatina. Então, parece besteira, mas olha como a inversão, né, da expressão numérica de 1% para 100 indivíduos tratados para obter um resultado favorável ou desfavorável, ele nos dá uma ideia de conjunto muito melhor, né? Ou seja, aqui 80 indivíduos tomaram, nesse período de tempo, para um desfecho muito sensível, né, porque é um desfecho composto, tomaram desnecessariamente para esse período de tempo. Tá? Ou seja, o custo desse tratamento que favoreceu 5 tem que ser ajustado para esse conjunto que não se beneficiou e tomou a medicação. Isso é uma análise de custo muito simples, mas útil, né? E que habitualmente a gente não vê em trabalhos de pesquisa clínica. Mas para a área de gestão, incorporação de tecnologia, isso é fundamental. E expressando numericamente, eu teria aqui os 100 indivíduos tratados, né? Os 5 que teriam tido o benefício, foram poupados do desfecho, né, durante 10 anos. Simplificando, eu tenho 1 para 20, e o NNT me diz o seguinte, né, eu preciso tratar 10 indivíduos durante 10 anos, aliás, preciso tratar 20 indivíduos durante 10 anos, para que um indivíduo seja beneficiado, né, por essa medida de desfecho composto. Não é muito bom a gente pensar em NNT, senão a gente desiste
de muitos tratamentos que a gente usa muito frequentemente. Mas isso é uma realidade. Né? Aqui não tem nenhum truque. É isso. Mas tem trabalhos muito mais recentes mostrando que determinada situação, e dependendo do desfecho considerado com relação à doença DAC, a doença da artéria coronária, mostra resultados diferentes, claro, tem. Né? Mas o que eu estou querendo ressaltar é a lógica que está por trás dessa história e a vantagem que o NNT nos dá em termos de visibilidade, né? O conjunto das pessoas, né? De quanta gente está tomando o remédio que não vai trazer benefício naquele problema, que nem precisaria, e aqueles que vão ter. Você, do ponto de vista prático, quanto você considera o NNT para benefícios? Porque na literatura, que você tem por aí, o NNT tem que ter até 50 para razoável. Tem que ter 50 100 muito razoável e acima de 100 totalmente. O que você acha? Bom, primeiro eu acho que depende da população que está sendo estudada. Eu vou falar um pouquinho para frente, no slide seguinte. Né? Se eu estou lidando com uma população de risco alto, meu NNT tem que ser pequeno, tem que ser próximo de 20, de 10. Se eu estou tratando uma população de risco muito baixo, né, na atenção primária em saúde, isso já é aceitável um NNT de 20, ou até um pouco mais. Um outro exemplo, para justificar o DP. Se eu uso a erradicação do Helicobacter pylori no tratamento da disfagia, obviamente que tem a presença da bactéria na biópsia, eu tenho um NNT de 1,1. Vai ter NNT? Sim, mas vamos ver a queixa, o sintoma que levou esse indivíduo a procurar o médico, que é a dispepsia. O NNT é de 8. Veja como a questão é complexa. Mas por que o NNT é de 8? Porque o Helicobacter tem um papel preponderante, mas não é o único. Para queixa de dor no estômago, para disfagia. Para disfagia e para dispepsia, né? Melhor dizendo. A queixa do trabalho que eu estou citando é dispepsia. Se eu falei disfagia antes, apaguem. Né? A queixa de dor de estômago é dispepsia. Acompanhado daquela sensação de um peso, né? Às vezes azia, enfim, conjunto que compõe a dispepsia. A mesma população tem um NNT de 8, comparado com o NNT de 1,1, na comprovação que a bactéria foi realmente erradicada. Então, é uma coisa que cada cenário pode ter um componente numérico aí diferente. Não tenho mais nada que fazer. Vou aceitar o NNT de 20? Bom, não, eu tenho alternativas. Então, vamos tentar comparar, ver o que a literatura diz a respeito da comparação dessas alternativas. Nesse exemplo, o NNT está ótimo para qualquer situação. E estaria quase perfeito se fosse o dado da biópsia que comprovou a erradicação. Mesmo se o dado da biópsia para 8, ainda está clinicamente muito bom. Né? Vamos fazer um outro exemplo, Mansur? Aqui o que eu tenho é um trabalho... sim, é daqueles trialistas, aquele consórcio de trialistas do tratamento do colesterol, né? O CTT, são os colaboradores. Um dos trabalhos que eles publicaram traz essa tabela, né? Então, o que eu tenho aqui? Participantes que já tiveram um evento de isquemia miocárdica ou de uma doença coronária isquêmica, né? Outro, né?
Aqui não. Aqui eu tenho indivíduos da atenção primária. Aqui eu tenho os indivíduos da atenção terciária. Aqui eu tenho o tratamento em azul e o controle. Né? Vamos ver aqui o NNT. Para eventos coronários maiores, o tal do MACE, né, que a cardiologia gosta muito. Eu tenho um NNT de 55, né, que é na população primária, não tem, né, antecedente, e 33 na população que já tem doença, né? Seria na prevenção secundária. Aqui, a distância ainda maior, de 37, o NNT, para 83 na atenção primária, quando o desfecho é unicamente a revascularização coronária. Aqui também, grande distância com relação ao acidente vascular encefálico. 125 NNT na prevenção secundária, 200 na atenção primária. E aqui também o dobro. Aqui, o primeiro que eu tinha colocado eram os eventos coronários maiores. Aqui não, acho que corrigindo, é o MACE mesmo, que é os eventos vasculares maiores. Ele é ainda mais extensivo, né, em termos de composição. E aí nós temos 21 na atenção terciária, 40 na atenção primária. Eu não sei como é que está agora. Eu tenho me encontrado muito com os sanitaristas, mas, na época que eu estava convivendo mais com ele, a queixa dos clínicos que trabalhavam na atenção primária era muito grande, e não se entendia por quê. Quando, na realidade, a diferença se dava pelo risco. Eu tenho uma brincadeira que eu estou cansado dela, mas eu vou fazer mais uma vez, porque talvez para vocês seja original. O que faz um cirurgião novo, recém-formado, para ter clientela mais rápida? Vai para uma cidade que tem poucos cirurgiões e vai operar os casos graves, dentro dessa lógica do NNT. Quanto mais caso grave ele operar, mais a possibilidade de ele ter um benefício e que esse benefício seja realçado. Essa é a estratégia, diria, né? Algum ingênuo a respeito da profissão de cirurgião no interior. Só que o primeiro caso ruim que ele tivesse fosse da filha do prefeito, podia cair fora porque nunca mais ia receber paciente nenhum. É a questão do risco. E as questões outras, subjetivas, né, que estão nesse horizonte, nessa periferia do risco. Mais alguma coisa, Mansur? Não, principalmente relacionada às estatinas, é uma problemática grande, porque a maioria dos estudos são estudos que mostram, como você falou, redução do risco relativo. Se a gente analisar, teve um estudo que saiu esse ano, até o recurso de passo depois, se a análise for através da redução do risco absoluto, o benefício é muito limitado, que varia, eu não lembro exatamente o percentual, mas não deveria passar de 3% de estatística. Eu tenho sentido. E então, aumenta a complexidade do ponto de vista clínico. Então, por isso que é importante, né, essa tua aula é fundamental para o entendimento de vários outros anos, tentar compreender melhor cada estudo, ou a leitura crítica de cada estudo que é apresentado na literatura. Isso é o que você falou, tem todos os tipos de coisa, mesmo que esses fantásticos, que é altíssimo impacto. Sim. Só que eu fico pensando assim, por exemplo, no ensaio clínico, normalmente o controle é o tratamento tradicional, né, nesses casos. Então, você não tem feito
o risco real, o efeito real do medicamento isoladamente, certo? Não sei se... Porque, não sei. Na verdade, você está comparando com um tratamento tradicional, né? Mas você está o quê? Você está relevando para mais o fato do tratamento tradicional ser um dificultador para mostrar o benefício do novo tratamento. É isso que você está querendo colocar. Eu acho que essa é uma limitação importante, né? Porque você também seria antiético, né? Você evitar que os pacientes sejam tratados convencionalmente. Mas eu acho que existe essa limitação, né? Você não ter essa visão do efeito real da substância que você está administrando. Né? Porque às vezes pode ter alterações, alterações. Isso traz de volta algo que a gente tinha pensado em abordar hoje e que acabamos não abordando. Eu ainda tenho material, então não sei como é que está a paciência de você. Mas que é a questão da não inferioridade ou da equivalência. Porque aí você tem que ter uma medida ainda mais sensível para poder determinar a distância entre o novo e o convencional, para que você até possa estabelecer preço para ele entrar no mercado. Embora a gente saiba que o que entra no mercado tem outras forças envolvidas e outros interesses envolvidos. Só estou constatando, não é só uma crítica, uma observação que corresponde à realidade, mas é aí que você começa a pegar qual é a vantagem. Sei lá, vamos ser otimistas, vai, pessoal. O tratamento convencional é esse. O tratamento novo é muito parecido com esse, tendo até alguns elementos do anterior, mas tem um que... Vamos crucificar a estatina. Tem uma estatina que tem uma diferença muito pequena, mais favorável, ou não tem diferença, é o equivalente. Tá. E o que fez o lançamento dela? O pessoal que produziu essa resolveu fazer uma benemerência e lançaram por um custo menor. Você está louco? Não, estou sonhando, não estou louco. Né? Então, essa variável também entra no jogo de você estar aceitando ou não algo novo comparado com o convencional. Mas concordo com você, é muito complicador, né? O fato de já existir um convencional que tem um resultado favorável. Vocês me aguentam? Vamos? Então, agora nós vamos entrar na pior parte da aula. Várias vezes eu pensei em inverter a aula, mas... Oi? A Silvia está levantando a mão. Silvia? Pois não, Silvia. Ela entra no som aqui? É legal o microfone. Ligou, Silvia? Não dá para ouvir. Como é que a gente faz para ouvir? Ela tem que ligar o áudio. Você precisa ligar o áudio. Eu acho que agora ela viu. Alô, Silvia? Sim, agora sim. Eu acho que estava meio desligado lá. Eu queria perguntar o seguinte, a clareza dos desfechos em relação ao NNT, quer dizer, como é que se modela esse desfecho? Porque eu acho que ele tem que ser muito claro, muito seguro, para não ter fatores associados. Como que, na verdade, esses artigos fazem em relação a desfecho? Sim, Silvia, essa é a pergunta da moda, mas que eu tenho ouvido de uma maneira muito semelhante à que você colocou, que é o fato, qual é o desfecho que importa? O que é relevante? Né? É um desfecho substituto? É um desfecho composto? Infelizmente, Silvia, não deu tempo da gente falar disso, talvez em outra oportunidade. Mas o desfecho substituto, muitas vezes, ainda complica a interpretação de maneira adicional. Né? Porque eu pego, por exemplo, uma composição, né? Eu tenho até um material que eu não trouxe, que acaba dizendo que se você junta uma cirurgia de revascularização do miocárdio
com o número de internações num período de tempo, você tem um desfecho, né? Um desfecho composto, que começa a dar um valor muito maior, né? Aquilo que se está medindo propriamente dito, do que ele é. Porque a variável internação, ela não tem uma definição estrita. Ele foi internado, mas teve um erro no protocolo, na verdade não tinha nada a ver com a doença do miocárdio. Ele foi internado porque ele teve uma intoxicação intestinal. Então, que internação é essa, cara pálida? É isso que incomoda na escolha dos desfechos, né? Principalmente sabendo que esses desfechos, muitas vezes, não agregam ainda um valor adicional relevante, que mude o cenário, né? Então, qual é o critério que eu conheço, Silvia? Chama-se ICHOM. O ICHOM é o I-C-H-O-M, ICHOM. É uma organização de colaboração internacional, eu conheço um elemento aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, em que eles se dedicam a vários contextos clínicos, claro que não todo, é impossível, né? Mas eles já têm aqui uma graduação do valor do desfecho em termos do interesse, do bem-estar, da autonomia e da sobrevida do paciente. Então, são muitos dos contextos, para cada contexto é um sintoma que entra, mas o que está por trás é que tenha sobrevida, tenha qualidade de vida, ausência de sintomas relevantes, né? E que isso possa ser diferenciado daquilo que é uma internação. Pode ser importante, pode ser sem causa nenhuma. Entendi. Obrigada, viu? Ficou bem mais claro. Obrigada. Tá. ICHOM, para quem tem interesse maior, tem vários contextos clínicos, muitas especialidades, ICHOM. Aí há uma... E essa listagem é uma listagem hierárquica do que são os desfechos que mais são relevantes para a autonomia, em termos de função, para o bem-estar, em termos de outros sintomas, e para a sobrevida, tempo de vida. Obrigada. Obrigado a você, Silvio. Alguns esses desfechos, né, por exemplo, para avaliação de risco. Então, tem aqueles desfechos, né, que o inglês é Harvard, dos contornos, não sei se tem uma palavra melhor, que alguns score de risco usam. Por exemplo, o score, que é da Sociedade de Cardiologia, que usa a morte cardiovascular, praticamente. Tem um mais recente, que também usa esses desfechos mais duros. E tem, eu acho que é o Framingham, o score de risco de Framingham, o score de risco geral, que é o Framingham, que eles usam desfechos não tão duros, mas desfechos mais fracos, tipo angina, tipo insuficiência cardíaca, dispneia, né? Que são sintomas que podem gerar muita confusão, porque pode ser angina típica, doutorado. Então, esses desfechos que o pessoal critica muito, como hospitalização, como angina instável, né? Então, por exemplo, angina instável, às vezes mais prevalente, por exemplo, em mulheres, isso altera toda a avaliação do risco. Né? Isso pode comprometer a avaliação do risco. O Mansur colocando essa questão me lembrou a oncologia, que é uma área muito mais problemática, do meu ponto de vista, do que outras áreas clínicas, né? Até porque está avançando muito em termos de possibilidade terapêutica, mas junto com isso vem uma pressão danada para que novas medicações entrem no mercado. E aí começou a se lançar mão da sobrevida livre de progressão, da sobrevida livre de doença, da taxa de resposta. O que são esses três desfechos? Nada mais do que uma observação de exame laboratorial, que pode ser um exame histológico, pode ser um exame de imagem, poderia até ser um exame sorológico, biológico, né?
e que, na verdade, não estimam a sobrevida. O fato dele ter esses resultados, desses desfechos intermediários, né, presentes, não estima quanto tempo ele vai viver lá na frente. Não é marcador de mortalidade, principalmente mortalidade por qualquer causa, e nem pela doença básica que está sendo tratada, né? O tipo de câncer que está sendo tratado. O que é isso? Isso é uma observação de laboratório. Aí você faz ali uns tracinhos, onde você tem que ter uma distância mínima. É claro, nós estamos trabalhando com microscopia. Se for um pouco mais para a esquerda, para a direita, você considera a taxa de resposta, não considera a taxa de resposta. Pessoal, todo respeito, tanto ao pessoal do laboratório como aos oncologistas. Eles precisam dessa informação para tomar decisão. Mas trabalho científico, usar esse tipo de desfecho como se fosse estimativa de sobrevida, né, é forçar a barra. Não tem cabimento. Como não tem cabimento? A maioria dos trabalhos são lançados com esse tipo de desfecho mole, né? Desfecho não duro. Sim, que sirva ao profissional, à equipe de profissionais que tratam esse indivíduo para tomarem as melhores decisões. Ótimo. Agora, não me diga que isso estima sobrevida geral, nem sobrevida pela própria doença, porque a correlação é em torno de 50%, ou seja, não existe. Uma correlação que fosse abaixo de 50% seria inversa, né? Uma que fosse 100% seria alta. Não existe. Está cheio de trabalho aí que já foi realizado, meta-análise, mostrando que não há. Então é isso, Mansur, é uma questão complicada, o desfecho que não... dentro dessas qualidades, né? O desfecho fraco, desfecho intermediário, surrogate, não. A gente lê muito como surrogate endpoints. O endpoints, na verdade, eu não sei o que prevalece na língua inglesa, porque eles assumiram o outcome e é mais expressivo do que a gente está querendo, que é resultado, né, do que o ponto final, né? Mas ainda se vê para o surrogate do termo do endpoint, surrogate endpoint.